Enquanto eles vamos ficar em pé mais uma vez, meus irmãos, para a gente ouvir a palavra do Senhor. Vocês estão animados aí para ouvir a palavra do Senhor? Vou perguntar de novo, vocês estão animados para ouvir a palavra do Senhor? Que bênção. Hoje Deus tem uma palavra poderosa, vindo da parte dEle ao nosso coração. E nós devemos encontrar o nosso coração disposto a ouvir essa palavra. E que o Espírito Santo possa derramar da sua graça, da sua misericórdia sobre cada um de nós. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer no poder do teu Espírito Santo. Eu te peço que a tua graça, a tua misericórdia possa alcançar os nossos corações. E que a tua palavra venha ser ministrada no poder do nome de Jesus. E que esta manhã possamos ser encontrados fiéis diante da tua presença. E que no poder do nome de Jesus, que nós possamos sair daqui transformados com a tua palavra que é fiel, com a tua palavra que é pura, com a tua palavra que nos corrige, que nos ensina a andarmos de acordo com a tua vontade e de acordo com o teu querer. Que esta manhã, no poder do teu Espírito Santo, possa ser uma manhã de renovo, uma manhã de um novo nascimento, uma manhã onde a tua misericórdia possa alcançar os nossos corações sedentos por ouvir a tua voz, no poder do nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Já que vocês ainda estão em pé, em reverência à palavra do Senhor, vamos ler Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, versos de 1 a 6. Jeremias 18, versos de 1 a 6, diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Vamos juntos ler o versículo 4, igreja. Olha para frente, olha para o telão em nome de Jesus. 1, 2, 3. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor. Versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos ler novamente o versículo 6, essa parte final. 1, 2, 3. Eis como... Não, vamos ler juntos. 1, 2, 3. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aplauda o nome de Jesus. Você pode se sentar. Vamos para a palavra. Nós estamos numa jornada, meus irmãos, de eu mais um em Cristo. Eu mais um, buscando mais uma pessoa que precisa ouvir a palavra do Senhor. Eu e você como missionários de Jesus. Eu e você como servos do Deus Altíssimo, sendo sal e luz nesta cidade, sendo sal e luz neste lugar, sendo sal e luz aonde nós estamos. E não existe a melhor maneira de nós ouvirmos a voz do Senhor do que em algum momento nós sermos encontrados, quebrados diante da presença de Deus. Nenhuma das pessoas, irmãos, serão convencidas pelo nosso argumento humano. Ninguém será convencido pelas nossas estratégias. Todos nós seremos e fomos alcançados pelo poder do Espírito Santo que nos convenceu do nosso pecado, da nossa falha, daquilo que nós temos como justiça própria. E aí nós tivemos um novo nascimento em Cristo Jesus.
E esse texto, irmãos, ele está em algum contexto que eu quero mostrar para você. O contexto em que esse texto, um contexto maior, é que as 10 tribos do norte, você sabe que por causa do pecado do povo, Israel foi dividido em as tribos do norte, que se rebelaram contra a presença de Deus, cuja a capital era Samaria, e o reino do sul, que ficou com a capital como Judá. Olha só onde que as tribos, o Israel, distante da presença de Deus, chegou, a ponto deles estarem divididos. E as tribos do norte, no caso Samaria, eles estavam na mão do império assírio, oprimidos por esse povo mau, ímpio. E durante 209 anos, irmãos, aquele reino rebelde pecou contra o Senhor. Adorou outros deuses, recusou-se a ouvir a palavra dos profetas e por isso foi levado ao exílio. Fala assim, o pecado nos aprisiona. Um contexto mais próximo, irmão, que eu quero que você entenda, é que Judá, capital do reino do sul, é onde o profeta Jeremias está exatamente nesse texto. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Só que o reino de Judá, ele oscilava entre bons reis e reis maus. Vinha reis bons, eles se apresentavam diante da presença de Deus e buscavam a presença de Deus. Vinham reis maus e eles se afastavam diante de Deus. E quando esses reis piedosos eram bem-sucedidos, a nação prosperava, a nação se voltava à presença de Deus. E muitas vezes, quando os reis maus, a gente vai ver Absalão, reis de Israel que tanto fizeram mal, eles se afastavam da presença de Deus. Então eles ficavam entre fidelidade àqueles que buscavam ao Senhor e desobediência. É interessante, parece muita gente hoje busca o Senhor quando está precisando. E quando as coisas melhoram, e eles usam Deus e aí eles desobedecem, voltam ao seu estado original. Só que Deus nunca abandonou o seu povo, mesmo quando eles estavam infiéis, mesmo quando eles estavam distantes da presença de Deus. E ele sempre falava, o juízo vai chegar. E lá, Deus estava sempre dando uma oportunidade para o seu povo buscar a presença. E quando esse texto, irmão, Jeremias capítulo 18 é escrito, Deus falou, Jeremias, vai lá na casa do oleiro, porque eu vou te ensinar uma mensagem, eu vou te ensinar algo. Então quando Jeremias vai à casa do oleiro, Jeremias poderia, um profeta, muitos vão dizer que Jeremias só chorou e não ganhou ninguém. Mas quando Jeremias vai lá à casa do oleiro, ele não foi para ver algo maravilhoso, ele não foi para pregar uma mensagem, ele não foi ali como um profeta, ele foi ali para ser ministrado e receber uma mensagem e transmiti-la à nação de Israel. Fala assim, muitas vezes eu tenho que aprender com o Senhor. Então essa mensagem, irmãos, apresentava duas possibilidades. Se eles se arrependessem, haveria vida e restauração. Agora, se a nação de Israel, eles não continuassem, se eles continuassem em rebeldia contra Deus, haveria juízo. Diga assim, misericórdia. Só um minutinho. Amém, igreja? Aqui a gente tem que bater o escanteio e cabecear. Então, se a nação se arrependesse, seria poupada. Se ela endurecesse o coração, ela seria inevitavelmente visitada pelo juízo de Deus. Diga assim, misericórdia. Então, irmãos, antes que a tragédia chegasse à nação de Israel, irmãos, Deus oferecia uma oportunidade. Essa manhã é uma oportunidade de nós buscarmos cada vez mais a presença de Deus. Quem está aqui comigo, diga amém. Quem está comigo, diga glória a Deus.
A Bíblia fala que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas. Se eu e você estamos aqui em uma manhã, significa que o Senhor ainda acredita em nós, apesar de nós. Se nós estamos aqui para ouvir essa palavra, significa que Deus tem uma palavra profética para que eu e você possamos sair daqui gratos, agradecidos, porque o Senhor ainda acredita em mim e acredita em você. Só que tem uma coisa, irmãos, que essa geração ainda não aprendeu, é se arrepender. Porque não haveria uma outra alternativa. Quando Deus levou Jeremias para ir para a casa do oleiro, ele estava dizendo: Jeremias, olha o que eu vou fazer com a minha nação se eles se arrependerem. Então Judá era como um vaso que estava estragado nas mãos, estava entregue na mão do oleiro. Mas o oleiro não desejava descartá-lo. Eu trouxe um vaso aqui. Amém? Um vaso bonito, amém, irmãos? Um vaso perfeito. Não há nenhuma rachadura. Eu nem sei nem quanto que vale esse vaso. E eu estou com um martelo na mão. Sabe, irmãos, o nosso propósito e o propósito dessa mensagem, com aquele barro, era amolecê-lo novamente, moldar outro vaso. E esta manhã Deus tem uma palavra profética para mim e para você, irmãos. Ele quer que nós possamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Irmãos, Deus não quer fazer um puxadinho. Deus não quer restauração por pedaço. Deus não quer colar você com aqueles pecadinhos que muitas vezes eu e você nutre com um super bonde, fazendo, sabe, uma trinca. Não, Deus quer nos quebrar e nos refazer novamente. Então, algumas 3 lições que eu quero, desde já, explicar. Os homens estão debaixo da absoluta autoridade de Deus. Os homens estão, eu e você, nós estamos sempre debaixo da absoluta autoridade de Deus. Não há nenhum rei, não há nenhuma autoridade nesse mundo que Deus não possa apenas dar um estalar de dedo que ela não é desfeita. Os homens estão debaixo da autoridade de Deus. Deus governa o universo, Deus governa o mundo, Deus governa as nações, Deus governa a igreja, Deus governa a sua vida e Deus governa a minha vida e toda a história. Deus não saiu do controle de toda a história, amém, igreja? E Deus é especialista em restaurar. Irmãos, vocês estão aqui mesmo? Deus é especialista em nos restaurar, em nos refazer. Segunda coisa que nós aprendemos aqui na casa do oleiro, eu estou entrando na palavra. O homem não pode restaurar a si mesmo. O homem caiu e não há quem não peque. Como afirma as escrituras, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O vaso quebrou, o vaso trincou, o vaso se estragou. Isso é o que o pecado faz na nossa vida. E nenhum de nós possui capacidade de restaurar a si mesmo. Você vai buscar ajuda humana, você vai buscar terapias, você vai fazer todas as coisas, mas só Deus tem a capacidade de nos curar a nossa alma, o nosso pensamento, a nossa natureza carnal e nos colocar de volta no seu foco. Eu posso ouvir um amém? Amém. E essa é exatamente a mensagem desse texto, irmãos. Nós não possuímos a solução em nós mesmos. Gente, alguém está mexendo num... Grandão assim. Minha esposa está colocando lá. Grandão assim. Quem está aqui comigo, diga amém. Nós não possuímos a solução em nós mesmos, irmão. Uma vida separada de Deus torna-se sem forma, sem propósito e sem esperança. Uma vida longe da presença de Deus, ela é uma vida sem propósito, sem esperança. Muitas vezes, irmãos, nós vamos encontrar pessoas andando, são andarilhos espirituais, porque eles estão distante da presença de Deus. Terceira coisa que nós aprendemos com a ida de Jeremias ao oleiro, como um vaso se estraga nas mãos do oleiro. Como que um vaso se estraga, irmãos? O vaso se estraga quando apresenta rachaduras. Esse vaso aqui não tem nenhuma rachadura.
Ele é um vaso perfeito. E um vaso rachado perde o seu valor, perde a sua beleza, perde a sua utilidade. Quem gosta de coisa rachada, irmãos? Quem gosta de coisa inutilizada? Quem gosta de coisa remendada? Quem gosta de estar com uma pessoa que 90% é verdade, mas 10% é mentira? Quem gosta de pessoas que se oscilam? Isso são rachaduras na minha e na sua vida. Sabe quando isso que acontece, as rachaduras, irmãos? É quando alguém recebe a palavra de Deus, mas ela não permanece. Irmãos, esse vaso rachado, esse vaso com uma pequena rachadura, você coloca o líquido dentro dele e ele se esvai. Não há solidez. Israel e Judá perseguiam os profetas, irmãos. Eles matavam os profetas, irmãos, olha aqui, Deus levantava os profetas para trazer, irmãos, avivamento no meio da sua nação. E sabe o que eles falavam? Eles matavam esses mesmos profetas. Sabe por quê, irmãos? Porque o vaso espiritual de Israel estava rachado. A palavra não era, irmãos, retida no coração das pessoas. O vaso estava estragado. E nós sabemos, irmãos, que hoje o vaso significa o nosso coração. Fala assim, o vaso significa a minha vida. Sabe, irmãos, eu quero em nome de Jesus, e como o vaso se estraga? Você pode pensar esse vaso perfeito? Como é que o vaso se estraga, irmãos? O vaso se estraga quando resiste às mãos do oleiro. O vaso, você pode repetir, levanta sua mão e fala assim, o vaso se estraga quando resiste às mãos do oleiro. Irmãos, quando que o vaso se estraga nas mãos do oleiro, irmãos, é quando o barro se torna rebelde, recusando-se a ser moldado. É a vida, e a vida passa, irmãos, a revelar defeitos de caráter, vícios, manias, temperamentos deformados e resistência à palavra de Deus. As palavras dessa pessoa rachada se tornam torpes. As atitudes se tornam grosseiras. O vaso perde completamente a sua utilidade. Fala assim, irmãos, eu e você, fala assim, eu sou um vaso que tem utilidade. Sabe, irmãos, um vaso rachado é um vaso que tem uma aparência religiosa, uma espiritualidade superficial. Por fora tudo parece bonito, mas por dentro o vaso continua estragado. Diga assim, misericórdia. Irmãos, quem tem caixa d'água em casa? Quem tem caixa d'água em casa? Uma caixa d'água, ela tem utilidade estando furada? Tem, irmãos? Você já ficou num quarto que tem uma goteira? Quem tem mania, toque, não fica dentro dessa casa, não fica dentro. A casa pode ser linda, maravilhosa, o João aqui é corretor, linda, maravilhosa, João. Casa com pé direito altíssimo, aí você leva o homem e a mulher, olha que coisa maravilhosa. Mas ele leva lá na casa do casal, no quarto do casal, mas tem uma goteirinha, plic, 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 em cima da caixa. Essa casa vai ser vendida, irmãos? Essa casa se torna inútil por causa de uma pequena goteira, de uma pequena rachadura. É aquelas coisas que aparecem na nossa vida, a gente fala assim, não tem nada a ver. Por fora, maravilhoso, mas por dentro, rachado. Sabe, Deus deseja outra realidade para nós. Amém, igreja? Fala assim, Deus me quer completo esta manhã. E esta manhã é uma manhã onde Deus vai nos restaurar pelo poder da sua palavra. Eu não vou ler, mas Apocalipse 21 fala sobre a igreja gloriosa, a igreja que vai entrar completa, perfeita na presença de Deus. Tudo nesta igreja reflete e manifesta a glória de Deus. E é isso que Deus deseja para mim e para você. Irmãos, você sabe a cena, irmãos, aqui exatamente, imagina se esse recipiente, esse espaço, ele rodasse. O oleiro pega o barro mole, diga assim, o barro mole,
ele roda, amém? E aí ele vai moldando, amém, irmãos? Tá vendo essa parte gordinha aqui, que parece a minha barriga? Essa parte gordinha aqui? O oleiro, ele pega lá, ele vai moldando, aí aqui ele vai colocando e vai moldando. Essa é um exemplo do que Cristo, do que a palavra de Deus, do que nós caminhamos diante de Deus, ele vai fazendo. Deus, ele vai nos formando a sua imagem e a sua semelhança. Quem está aqui comigo, diga amém. O que impede o oleiro de moldar um vaso? Você já parou para pensar? Tem algumas coisas que impedem desse vaso ser feito. Diga assim, material impróprio. Sabe, irmãos, o barro não pode ser duro como a pedra. Quem está aqui comigo, diga amém, irmãos. Irmãos, ele está duro porque ele passou pelo forno, ele foi aquecido, ele foi maturado. Mas o que impede do vaso ser moldado é o barro ser duro como a pedra. E às vezes nós, irmãos, eu e vocês somos como pedra. Nós resistimos em ser moldados. Nós somos inflexíveis, nós somos rebeldes, insubmissos. Pessoas de dura cerviz, fala assim, misericórdia. Sabe, são pessoas de cabeça dura, sabe, que lá vai cair, mas mesmo assim quer experimentar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o texto é lindo na sua aplicação, mas quando Jeremias vai à casa do oleiro, Deus está falando, Jeremias, é assim, é o meu povo, de dura servir, eles mataram os meus profetas, eles não ouvem mais a minha palavra, eles são inflexíveis. Diga misericórdia. Pastor Russell Shedd, um homem íntegro, um homem de Deus. Uma vez perguntaram para ele, falaram, pastor, qual que é o maior pecado dos cristãos? Ele poderia falar glutonaria, bebedeira, qualquer coisa. Ele falou assim, um cristão que tem um coração duro. Diga misericórdia. Porque, irmãos, olha aqui para mim. Vocês estão aqui comigo? Porque Davi pecou gravemente. Davi não pecou, irmãos? Davi não pecou, irmãos? Mas sabe uma coisa que Davi fez? Davi se quebrantava todas as vezes que Deus falava com ele. Amém, irmãos? É aquela pessoa que quando ela erra, ela fala assim, eu errei, me perdoa e eu vou melhorar. Agora, Davi pecou e Saul também pecou. Mas sabe qual é a diferença de um para o outro, irmãos? De Davi para Saul? É que Saul pecou gravemente. Porém, ele sempre justificava os seus erros. Ele sempre tinha uma justificativa para aquilo que ele errava. Diga misericórdia. Meu pastor, ele falava uma coisa, me ensinando algumas coisas. Eu sempre tinha uma justificativa para falar aquilo que muitas vezes ele me pedia. Ele falava assim, quem justifica perpetua o erro. Quem é bom de justificativa nunca vai viver uma vida extraordinária. Diga misericórdia. A diferença entre ser maleável estava exatamente se o vaso ia ser bom ou não. Diga assim, eu preciso ser maleável. Irmãos, eu e você precisamos facilitar até Deus falar conosco, irmãos. Outra coisa, o que impede do vaso não ser bom, irmãos? É quando o barro não pode ser desligado. É quando o barro não tem liga, sem liga com a areia. Você sabe que o barro ele é cheio de liga, né? Sim ou não? Se você pegar o barro e fazer qualquer moldura, você consegue. Você consegue isso fazer com areia, irmãos? Não. Sabe, irmãos, deixa eu fazer uma coisa, irmãos. Você é barro no corpo ou é areia? Porque o barro nós fazemos parte do corpo, mas é aquela pessoa que faz parte do corpo, mas não se sente envolvido nela. É aquela pessoa que ela diz que ela é ovelha, mas não gosta de permanecer junto do rebanho. Não vive em comunhão. Não somos barro. Muitas vezes nós somos areia. Diga misericórdia. É a pessoa sem liga, sem unidade, sem comunhão. O que faz um barro estragar o vaso? É quando o barro não pode ser... É quando o barro não pode ser sujo com uma lama. Fala assim, sujeira
tem a ver com impureza. Barro não é lama, irmãos. Quem já brincou na lama, irmãos? Barro não é lama. A lama suja as mãos do oleiro. Não possui consistência e exala mau cheiro. Assim é um pecado na minha e na sua vida. Diga assim, misericórdia. O barro precisa ser limpo, sem impureza e sem mistura, irmãos. Se você observar, irmãos, a única coisa que suja a mão do oleiro, irmão, você pode ver, é a consistência e a forma que o barro está. Mas se ele tirar a mão, todo o barro, porque ele tem liga, ele fica na mão do oleiro. O que faz o barro estragar o vaso? O barro não pode ser volátil como a poeira. Sabe o que é, irmãos? O que é volátil? Você sopra e a pessoa vive de acordo com o vento. A moda agora é isso. Agora o meme é esse. Agora a forma de ser igreja é dessa maneira. É aquela pessoa, irmãos, que não permanece firme. Qualquer vento a espalha. Assim também é o cristão inconstante. Diga-se misericórdia. Diga assim, a inconstância não deve fazer parte da minha vida. Então, diante disso, irmãos, eu quero ser bem didático essa manhã, irmãos. Eu quero ser bem didático essa manhã. E eu quero que você aprenda algo da parte do Senhor Jesus essa manhã. Quem está aqui comigo, diga amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso, igreja? Vasos como barros na mão do oleiro. Primeira lição que eu quero tirar desse texto. Deus não desiste quando você falha. Deus não desiste de nós quando nós falhamos. Olha o que diz Jeremias 18:4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso. Quem está aqui comigo, diga amém, irmãos. Jeremias chega na casa do oleiro, na olaria, e ele vê o oleiro fazendo o vaso. E ele vai, e muitas vezes, ele não consegue fazer. O que ele faz? Ele amassa novamente e faz novamente. Ele nos refaz. Ele refaz aquele vaso. Ele não desiste de construir aquele vaso. Deus não desiste quando eu e você falhamos. Quem está aqui comigo, diga amém. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Deus seria justo se Ele nos descartasse. Porque nós somos pecadores. Nós somos falhos. A única coisa que a nossa natureza é digna é da morte espiritual. Mas Jesus, na cruz do Calvário, nos resgatou para viver uma vida gloriosa segundo a sua vontade e o seu querer, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, através de um novo nascimento em Cristo Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Porque, irmãos, deixa eu falar, ainda que eu e você venhamos a desistir de Deus, Deus não desiste de mim e de você, e glória a Deus por isso. Não existe lata de lixo no reino de Deus. O oleiro pega novamente o barro, amolece-o e faz dele um outro vaso. Nós fomos criados, irmãos, à imagem e semelhança de Deus. Quem nos deformou, irmãos? Diga assim, o pecado. Irmãos, o pecado na minha e na sua vida, ele tem uma única função: nos destruir e nos matar espiritualmente. Alguém que vive no pecado, escravo do pecado, é alguém que já morreu e não sabe ainda. Somos como uma poça de água suja, imerso no pecado. Você já viu, você sabe me dizer, você que é experiente, Marlon, você sabe me dizer se a água suja, ela reflete a lua? Você já viu diante de um lago, um lago com água suja refletindo? Vai ali, no lago Igapó, quando o lago está sujo, com aquela água, turva, se na noite de lua cheia, aquela água reflete a lua. Reflete ou não reflete? Não reflete. Água suja, uma vida cheia de pecado, não reflete a glória de Deus.
Assim também Deus continua trabalhando em nós. Fala assim, Deus, levanta sua mão em nome de Jesus. Fala assim, Deus não desiste de mim. Irmãos, o texto de Jeremias capítulo 18, nós vamos ver sempre a iniciativa de Deus de não desistir do seu povo. Nós vamos ver sempre a iniciativa de Deus de não desistir do seu povo que estava longe da presença dEle. Deus continua restaurando, Deus continua investindo na minha e na sua vida, e Deus continua nos amando. Se você crê nessa palavra, aplauda o nome de Jesus. Nós temos o exemplo de Pedro, irmãos. Pedro pecou, Pedro se distanciou da presença de Deus, e Pedro negou Jesus. Mas sabe qual foi a atitude de Jesus? Quando Pedro desistiu, Jesus não desistiu dele. Por isso o anjo disse, ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro. Jesus não desistiu de Pedro, mesmo quando ele pecou. E Jesus não desiste de mim e de você, ainda que nós estamos distantes da presença dele, porque ele sempre olha para nós como nós somos seu filho. Nós somos filho dele, não importa a circunstância. Para quem é pai, irmãos, muitas vezes a gente se decepciona com os nossos filhos. Muitas vezes eles nos deixam triste, mas todo pai e toda mãe nunca vai falar assim, ele nunca vai deixar de ser o meu filho. Ela nunca vai deixar de ser minha filha. Sabe, irmãos, Jesus conhecia as quedas de Pedro. E mesmo assim continuava chamando de Pedro. Pedro, você continua sendo pedra. Isso também acontece comigo e com você, irmãos. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece os nossos pecados, Ele conhece as nossas rachaduras. E mesmo assim, continua trabalhando para fazer de nós vasos de honra. Amém, irmãos? Vasos úteis para a sua glória e para a sua honra. Eu louvo a Deus por essa palavra, irmãos. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, irmãos. Deus não faz remendo. Deus faz um vaso novo. Talvez você veio essa manhã aqui dizendo, Senhor, fala comigo. Senhor, esta manhã fala comigo. Eu tenho exatamente essa área que precisa mudar na minha vida. E Deus fala assim, eu não quero só mudar essa área. Eu quero te refazer por completo. Eu quero mudar essa e essa e essa e essa. Te refazer por completo. Quem está aqui comigo, irmãos? Irmãos, Deus não é pedreiro, irmãos, que faz puxadinho na nossa vida. Deus não é aquele que faz remendo. Deus faz a obra completa. Sabe o que Deus faz na minha e na sua vida, Marlon? Ele está uma casa velha, num terreno, ele fala assim, ó, pega o trator, tira todos os entulhos, porque nós vamos fazer desde a fundação algo novo. Deus não oferece maquiagem espiritual. Quem já viu aqueles memes daquelas mulheres que fazem maquiagem? Aparentemente coisa mais linda, não tem nenhuma aqui não, em nome de Jesus. Mas quando tira a maquiagem, misericórdia. Deus não faz maquiagem, irmão. Ele não oferece um verniz religioso. Ele não produz apenas mudanças exteriores. Ele transforma o nosso coração. Sabe o que significa, irmãos? Concede uma nova vida, um novo nascimento, uma nova mente, uma nova família, uma nova herança, um novo vaso. Roboão, irmãos, foi um rei muito ruim para Israel. Lembra que eu expliquei que Israel, principalmente o reino do norte, essa rebeldia começou praticamente em Roboão. E a partir daí eles se dividiram. E uma das coisas que Roboão fez, ele substituiu os escudos que eram de ouro por escudo de bronze. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. São detalhes que muitas vezes você não observa. Mas Deus não substitui o melhor pelo inferior. Deus não deixa de nos dar o extraordinário porque a gente se contenta com o bom. Deus não deixa de nos abençoar porque nós nos contentamos com as coisas que, pastor, é assim mesmo. Não!
Antigamente, irmãos, talvez você não é dessa, eu tenho muita vontade de ir no interior de Minas. Como chama aquela cidade? Que tem muitas, né, que tem aquelas igrejas da época do Renascimento. Como chama aquela cidade, irmãos? Ouro Preto. E lá tem muitas, né, tem muitas artes que o mestre Aleijadinho fez. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Em Roma, na Roma antiga, muitos escultores escondiam, olha aqui para mim, em nome de Jesus, eles escondiam as rachaduras usando cera. Eles pegavam um vaso, eles pegavam uma escultura que era maravilhosa, e eles maquiavam essa rachadura com cera. Só que, irmãos, quando o calor chegava, irmãos, a cera derretia. E o defeito aparecia. É isso que muitas vezes, irmãos, eu e você, nós queremos fazer com a nossa vida. O tempo todo a gente está maquiando com cera os nossos problemas. Mas quando o problema vem, ele aparece. Diga assim, misericórdia. Por isso, quando os compradores chegavam, irmãos, ele falava assim, olha, eu quero essa escultura, mas eles faziam o seguinte, tem cera nela? Tem alguma rachadura maquiada com cera? Porque, irmãos, por isso daí que vem a expressão, irmãos, sinceridade. Daí que vem a expressão sinceridade. Diga, sem rachadura. Quando eu e você somos sinceros, irmãos, nós somos sinceros, sem rachadura. Sem imperfeição. Sem máscara. Sem fingimento. É assim que Deus trabalha conosco. Ele não esconde as rachaduras. Ele nos transforma em um vaso perfeito. Quem está aqui comigo, diga amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus? É por isso que muitas vezes, irmãos, nós estamos no processo, irmãos. Eu e você, nós estamos no processo, sim ou não? Deus está nos refazendo. Sabe por que você não recebeu aquilo que você tanto ora, buscando na presença? Pastor, eu estou orando, estou buscando. Sabe por quê, irmãos? Porque se você receber agora, irmãos, você vai se estragar com a bênção. É tipo aquele diabético, irmãos, que gosta tanto de doce de leite como eu, mas ele recebe um doce de leite de viçosa, aquela coisa mais linda e maravilhosa. Mas aquilo que é gostoso no início pode ser a sua destruição no final. Quem está me entendendo, irmãos? Nem toda bênção, irmãos, fora de tempo, ela pode se tornar um ídolo na nossa vida, e aquilo que seria bom é a nossa própria destruição. Por isso que eu e você estamos exatamente no processo de não fazer as puxadinhas, de não fazer a reforma como nós queremos, mas do jeito de Deus. Como que Deus nos restaura, irmãos? Quem está aqui no processo de restauração, irmãos? Glória a Deus, eu estou, irmãos, eu estou. Tem hora que eu falo assim, Senhor, me restaura em nome de Jesus. Que tem hora que o velho Osias está bem aqui, batendo na porta. Vou falar de novo, quem está no processo de restauração, irmãos? Todos nós estamos no processo de restauração. Como que o oleiro fazia fazia o vaso com água, fala água. O Espírito Santo, ele precisa amolecer o nosso coração mesmo. A água do Espírito. A água do Espírito. O novo nascimento. Sabe o que nos torna duros como uma pedra, irmãos? É quando nós não temos o Espírito Santo dentro de nós. É quando nós não temos a sua unção. É quando nós não temos Jesus e o próprio Espírito Santo trabalhando dentro de nós. E quando nós não temos essa água para nos amolecer, irmãos, nós continuamos resistentes, irmãos, como Israel. Coração duro. É quando o pregador fala aos ouvidos e ninguém ouve. Somente o Espírito, irmão, pode falar ao coração. Amém, irmãos? Eu tomei uma decisão como pastor. Falei, Jesus, faz aquilo que o Senhor tem que fazer. Porque só o Senhor pode quebrantar um coração.
E nós estamos nessa cidade para dizer: Senhor, envia a água do Teu Espírito que nos purifica de todo o pecado. Amém, irmãos? Eu sei que muitos de vocês estão pelo menos há 2, 3 dias sem tomar banho, misericórdia. Não, né? Esse frio, a Bárbara toma banho 3 vezes por dia, né, Bárbara? Mas eu sei, Bárbara, que tem gente que não toma banho no frio. Quando a gente está sujo, irmãos, quando a gente está cansado, sobrecarregado, a gente só precisa tomar um banho e dormir, sim ou não? É isso que o Espírito faz em nós. Ele nos dá um bálsamo. Ele nos dá um refrigério. Quando a gente se encontra, a água viva vai escorrendo do alto da cabeça até a planta dos pés, e nós nos sentimos renovados pela unção do Espírito na nossa vida. Você pode aplaudir em nome de Jesus? Como que Jesus nos restaura, irmãos? Eu estou sendo bem didático essa manhã. Diga assim: pela prensa. Irmãos, como que o oleiro pega o barro? Ele fala assim: ai, que coisinha bonitinha, eu vou fazer um cachorrinho. É assim que ele faz? Ele bate. Tem algumas cenas que até para preparar ele bate com uma madeira. Tem alguns que são mais modernos, não era daquela época, mas ele passa dentro de uma prensa. Fala assim: o meu processo de restauração tem que passar pela preparação da prensa. Irmãos, passar pela prensa dói. Dói ou não dói, irmãos? Só que a prensa do Senhor na nossa vida dói, mas ela não nos destrói. Ela nos molda. Ela remove todas as bolhas, sabe? Não pode ter bolha entre aqui, senão ele não fica um vaso perfeito. Ela forma um vaso útil para a sua glória. Mas nós vamos passar pela essa prensa, irmão. Outra coisa, irmãos, que muitas vezes a gente não quer. A Bíblia fala que o Senhor vai nos batizar com fogo. Sabe o que o fogo significa, irmãos? Purificação. Então, irmãos, diga assim: para Deus me restaurar, eu preciso passar pelo fogo. Esse vaso, ele não se torna completo apenas sendo moldado. Ele não torna-se completo apenas passando pela prensa da preparação. Ele se torna completo quando ele vai para o forno. Quem está aqui comigo, diga amém, irmãos. O fogo produz resistência. Não existe vaso de honra sem passar pela fornalha. Depois da água, da prensa, do fogo, surge um vaso precioso para a glória de Deus. Por isso que eu e você, irmãos, fogo significa purificação. Amém, irmãos? Nós precisamos ser purificados, irmãos, pelo poder da palavra, pelo poder da oração, pelo poder do Espírito Santo ministrando no nosso coração. Irmãos, quando um ourives pega um ouro bruto, ele joga esse ouro dentro do fogo, e o que passa do outro lado, irmãos, é o ouro puro, e o que sai são as impurezas, irmãos. Por isso, irmãos, perseguição, muitas vezes o processo que nós passamos são fogo que vai nos purificar e dizer o que vai sobrar lá na frente. Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso, igreja? Terceira coisa, irmãos, que o oleiro faz: Deus faz o vaso segundo a sua vontade. Você pode repetir comigo? Deus faz o vaso segundo a sua vontade. Vamos repetir mais uma vez, igreja? 1, 2, 3. Deus faz o vaso segundo a sua vontade. E segundo a nossa vontade, irmãos, eu gosto dos exemplos que eu dava, irmãos, quando eu pastoreava jovens e adolescentes. Um dos argumentos, Solange, que eles mais falavam para mim: pastor, é de Deus porque ele é bonito. É de Deus, pastor, ela é bonita. Mas na verdade, irmãos, Deus não faz as coisas porque é belo. Deus não faz as coisas porque é bom.
Deus faz as coisas na nossa vida porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Se ainda não aconteceu na sua vida, irmãos, na minha vida, é porque ainda não é bom, porque ainda não é perfeito, porque ainda não agrada o Senhor. Posso ouvir um amém, igreja? Olha o que diz Jeremias 18, versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe pareceu bem. O vaso é segundo a vontade do Senhor, a vontade do oleiro. Não é da forma como nós queremos, mas da forma como o Senhor quer. O oleiro faz conforme lhe agrada. Não é o barro que manda no oleiro, irmãos. Eu vejo muito de nós, irmãos, nós fazemos os planos. Colocamos as listas do que é bom para nós. E no final, sabe o que nós fazemos? Nós pedimos, Senhor, você pode assinar aqui? Porque eu acho que isso que é bom para mim. É o contrário, irmãos. Tem que estar em branco. E a assinatura do Senhor fala assim, o meu plano é melhor do que o seu plano para você. O que eu penso é melhor do que você pensa. A forma como eu faço é melhor da forma como você gostaria de fazer. Olha aqui, irmãos. Muitas vezes, irmãos, graças a Deus que isso não acontece. Mas muitas vezes, eu e você, nós queremos brincar de Deus. Quando que nós brincamos de Deus, Alexandre? Quando a gente fala assim, Senhor, se fosse eu, essa situação seria diferente. Em outras palavras, sabe o que nós falamos? Nós falamos, Senhor, eu faria melhor do que o Senhor, se fosse você. É assim as coisas, igreja? É o vaso que fala para o oleiro o que tem que fazer? Não, é o oleiro que diz como será o vaso. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Eu quero ler um texto junto com você, Romanos capítulo 9, versos 19 e 20. Romanos capítulo 9, versículo 19 a 20. Coloca para nós, Bárbara, por gentileza. Romanos capítulo 9, versículo 19 a 20. Você pode ler junto comigo? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais... Olha aqui. O texto de Romanos está dizendo, quem que resiste à vontade do Senhor? Alguém pode resistir à vontade do Senhor, igreja? Alguém pode resistir à vontade do Senhor, igreja? Versículo 20. Vamos todos juntos ler. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Versículo, continua, Bárbara. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Versículo próximo. Pode continuar, Bárbara. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. O vaso não pode, o barro não pode dizer para o oleiro o que ele deve fazer. E nós somos vasos na mão do oleiro. Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso, igreja? Isaías 64, versículo 8. Você pode colocar para nós, Bárbara, por gentileza, Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. 1, 2, 3... Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós... Irmão, se você está aí, é porque Jesus fez do jeito que Ele queria. Amém, irmãos? E a obra ainda não acabou, irmão. A jornada, o manuseio do Senhor na minha e na sua vida ainda não acabou. Deus todos os dias está fazendo e refazendo eu e você. Porque a vontade do Senhor para mim e para a sua vida, ela é boa. Diga boa, agradável e perfeita. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus não faz algo em série. Não existe uma máquina que faz isso aqui em série. Eu toco violão, irmãos.
E é muito ruim quando você pega um violão que ele é feito em série. Sabe por quê? Porque ele não é feito, Zé Mário, com as melhores madeiras. É feito com a madeira que se amolda à máquina. Eu e você, irmãos, nós não somos feitos em série. Olha aqui, ninguém é igual a você em toda a face da terra. Você é único. Você é único, minha irmã. Você é único, meu irmão. A terra tem bilhões e bilhões de pessoas. Se mapear a sua íris, ninguém vai ter uma igual. Você pode agradecer a Jesus por isso? É que tem gente que não... É aquilo que eu brinquei com o Alexandre. Que talvez, se você fosse Deus, talvez você queria ter nascido em uma outra família. Talvez você queria ter nascido em uma outra cidade. Talvez você queria ter nascido com uma outra situação financeira. Em outras palavras, é como se você quisesse ser o oleiro e não o barro. Mas deixa eu te falar uma coisa, e glória a Deus por isso. Eu e você, nós somos únicos. Se a coisa está do jeito que Ele quer e da maneira como Ele deseja, como propósito, é porque Deus quis que fosse assim. É difícil falar amém, né? Porque muitas vezes nós olhamos para a nossa situação e falamos: Senhor, por que é desse jeito? Mas nós somos vasos na mão do oleiro. Deus não errou quando fez você. Vou falar de novo, irmãos. Deus não errou quando fez você. Ele está transformando sua vida na imagem de Cristo. Você é um vaso de honra. Irmãos, deixa eu dar um breve testemunho. E eu estou dentro do meu tempo. Por muito tempo essa frase, ela era algo que eu não acreditava. Eu falava assim: Deus errou quando me fez. Deus errou quando Ele me colocou naquela cidade. Deus errou quando Ele me fez nascer naquela família. Deus errou quando eu fiz o que fiz e da maneira que eu fiz. E por muito tempo, irmãos, eu me sentia inferiorizado de todas as maneiras. De todos os jeitos. E quando eu fui para o seminário, eu lembrava ainda: mas por que eu, Deus? Por que não pode ter sido aquela pessoa? Ela era tão perfeita. E uma vez eu fui ao Chile. Fui umas 3 vezes ao Chile. E lá tem um lugar muito lindo chamado Vale Nevado. É em cima das cordilheiras do Chile. E onde você vê uma paisagem, a coisa mais linda. Coisa linda, linda. Irmãos, está sendo filmado, mas eu pegava neve, colocava na boca. Eu falava assim: Senhor, que coisa maravilhosa. Eu rolava na neve, eu falava assim: Deus, que coisa maravilhosa isso. Eu não acredito que eu estou vendo isso. Um garoto lá do fim da estrada do Tocantins, e o Senhor me trouxe aqui. E eu lembro que eu sentado, um frio, mas uma paisagem linda, neve. E o Espírito Santo me curou dessa frase. Ele falou assim: eu não errei quando eu te criei. Amém. Você está aqui porque foi eu que te trouxe a esse lugar. E essa visão que você está vendo de cima para baixo significa que as nações é para onde você deve ir com a minha mensagem. Talvez você essa manhã possa falar: Senhor, mas olha a minha situação, Senhor. Olha quem eu sou, olha o que eu vivi. E eu vou te falar profeticamente esta manhã. Levanta sua mão em nome de Jesus. Deus não errou quando te criou. Você pode aplaudir o nome de Jesus? E eu quero concluir, irmãos, dizendo que um vaso perfeito, irmãos, ele não vai ser um vaso trincado. Um vaso perfeito, irmãos, não será um vaso quebrado. Um vaso nunca será perfeito, irmãos, com trincas. E muitas vezes a vida faz isso com a gente.
A vida tenta o tempo todo destruir a nós. Não existe cola, não existe artista que refaz esse vaso. E Deus faz exatamente comigo e com você. É por isso que uma vida aos pés de Jesus não é uma vida remendada. Tem como remendar, irmãos, isso aqui agora? Tem como? Você quer esse vaso? Você quer levar esse vaso? Quer levar, Sueli? Para sua casa, para decorar? Nós queremos decorar, às vezes, irmãos, a obra-prima do Senhor com pedaços. Com a nossa vida em frangalhos. Deus quer nos refazer essa manhã, irmãos. Eu comecei essa mensagem lendo Jeremias capítulo 18. Jeremias, você sabia que Jeremias é conhecido como um profeta chorão, irmãos? Porque ele falava e as pessoas não ouviam. Ele falava e Israel não ouvia. Eles falavam e as pessoas estavam com o coração duro, como esse barro aqui, ó. Duro, irmãos. É duro. E Deus falou: Jeremias, vá à casa do oleiro, e lá eu quero te ensinar. Jeremias, pegue pessoas com coração maleável, com coração como barro, porque eu não quero refazer essas pessoas que estão aí. Eu quero transformá-la em uma nova pessoa, em uma nova identidade, em uma nova natureza. Jeremias, será que eu não posso fazer, Jeremias, com o meu povo, assim como o oleiro faz com esse barro? E muitas vezes, nós queremos dar um jeitinho. Nós queremos remendar. E tem gente que, se você não tomar cuidado, irmãos, sabe o que você vai querer fazer? Você vai falar assim: Senhor, eu vou levar os cacos da minha vida e eu vou tentar refazer em casa. Eu quero remendar do meu jeito, Marlon. Eu vou levar. Aí sabe o que a gente faz, irmãos? Sabe o quartinho da bagunça? É o quartinho emocional e espiritual que muitas vezes eu e você carregamos. A gente coloca lá, ó. Em algum momento, todos os dias eu vou querer remendar. E deixa eu te falar, irmãos, não existe remendo. Existe uma nova vida. Esta é uma manhã de você começar tudo de novo. Eu não sei o que você vai fazer com essa mensagem, irmãos. Mas essa é uma mensagem para mim também, como pregador. Talvez a gente fique querendo remendar as coisas. Talvez a gente fique querendo fazer as coisas do nosso jeito e da nossa maneira. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Pedir o Espírito Santo que fale conosco. O que Ele quer refazer, irmãos, na sua vida? Põe para nós, por gentileza, sonda-me. O que Jesus quer fazer com você esta manhã? O que Jesus quer fazer com você essa manhã? Quais são as partes da sua vida que você está levando como caquinhos? Quais são as partes, irmãos? Um vaso, depois de duro, não tem o que fazer mais. A única maneira é refazer. Tudo de novo. E o Espírito Santo vai derramar água. O Espírito Santo vai te amolecer. O Espírito Santo vai dar forma. E Ele vai te colocar na fornalha para que todas as impurezas saiam. Jesus, essa manhã, irmãos,
Ele não quer convencer apenas os teus ouvidos. Irmãos, eu sempre falo, irmãos, que tem mensagens que vêm para nos confrontar. Tem mensagem que vem para mostrar o quanto nós precisamos da presença de Deus. Baixa só um pouquinho em nome de Jesus. Essa igreja precisa da graça, da misericórdia de Deus. Eu preciso da graça, da misericórdia de Deus. E como pastor, eu quero dizer, nós precisamos ser quebrados essa manhã. Eu e você precisamos ser quebrados novamente. Tem muitos planos na minha e na sua vida que não têm dado certo, porque exatamente a gente quer fazer do nosso jeito. E é o que o texto diz, é o vaso, é o barro querendo falar para o oleiro como as coisas têm que ser feitas. E Jesus, essa manhã, eu não vou fazer isso com você, tá? Mas Ele quer te quebrar. E vai doer, irmãos. Mas vai ser melhor para mim e para você. Se você entende no seu coração que essa é a mensagem para você, eu queria te convidar para você vir aqui à frente. E eu quero orar junto com você. Pode colocar a música em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui esta manhã reconhecendo quem nós somos, reconhecendo que nós precisamos de Ti, Jesus. E nós queremos ser como um vaso em Tuas mãos, Jesus. Para que o Senhor, como oleiro em nós, Pai, possa nos fazer do Teu jeito e da Tua maneira. Quantas e quantas vezes nós planejamos as coisas, Pai. Quantas e quantas vezes nós deixamos de viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes, Jesus, a gente se questiona por que aconteceu e como que aconteceu. E eu sei que o Senhor tem um propósito, Pai. Eu sei que o Senhor tem algo para falar conosco, Pai, esta manhã. E o Senhor já falou. Nos ajuda, Pai, no poder do Teu Espírito Santo, Pai, a termos a disposição de ter o nosso coração quebrantado diante do Senhor. Tira-nos o nosso coração de pedra, Pai, e nos dá um novo coração.
nos dê uma nova mentalidade, nos dê uma nova forma de olhar as coisas, de perceber as coisas, de ouvir as coisas, Jesus, que o Senhor tem falado conosco. Assim como Israel, Pai, que estava com o seu coração rebelde, não ouvia mais o Senhor. E o Senhor levantou Jeremias, que muitos o apelidaram de o profeta chorão, porque ninguém ouvia ele, Pai. E o Senhor trouxe uma mensagem dizendo que o Senhor queria fazer, Pai, com a nação de Israel. E hoje o Senhor quer fazer com nós, como um oleiro, Pai, faz com barro e reconstrói. Eu sei que o Senhor está reconstruindo vidas aqui esta manhã, Pai. Eu sei que o Senhor está restaurando pessoas aqui esta manhã. Eu sei que o Senhor está restaurando vidas aqui esta manhã. Eu sei que o Senhor, Pai, está refazendo as trincas emocionais e espirituais aqui esta manhã. Eu sei que o Senhor está reconstruindo, Pai. Muitas vezes, Jesus, com dores, com lágrimas, Jesus, mas o Senhor está refazendo vidas aqui no poder do Teu Espírito Santo, para que o Teu nome seja honrado, para que o Teu nome seja glorificado. E, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Jesus, ser refeitos com um projeto lindo. O Senhor tem, Pai, lugares de honra. O Senhor nos fez para sermos vasos de honra. O Senhor nos fez para sermos vasos, Jesus, usados, Pai, para a glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Por isso, amado Espírito Santo, nos refaça no poder do Teu Espírito Santo. Que nós possamos, Jesus, no poder, no nome de Jesus, ver o Senhor nos refazendo, nos construindo, para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso? Igreja, olha aqui para mim. Ainda não sai não. Eu cheguei no início da mensagem. Abaixa aí um pouquinho, por favor. E eu falei, Eli, vai lá em cima, pega um vaso que eu consiga quebrar. Aí ele veio com esse vaso. Eu falei, Deus, não vou quebrar esse vaso. Aí eu falei, Eli, vê se você consegue um vaso que eu consiga quebrar. Aí Eli foi boca do Senhor esta manhã. Ele falou assim, quem sabe é exatamente isso que Deus quer que você faça. Às vezes a sua vida está linda, maravilhosa, né? Só por fora. E às vezes aquilo que parece tão valioso para nós, Deus quer refazer e reconstruir. Aí você pode falar, pastor, minha vida está tão boa. E Jesus fala assim, o bom é inimigo, irmão, do sobrenatural. Deus não quer te colocar como aquele vaso de sal. Deus quer te colocar aquele vaso para colocar flores, para que você possa ser sal e luz nessa nação. Você é um vaso de honra, feito e refeito para a glória de Jesus. Sai aqui abraçando uns 2 ou 3 irmãos e diga, você é um vaso de honra para a glória e honra de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus, uma semana abençoada.